Olá, eu sou Jefferson Dias e seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial aqui do canal Indie Power. No vídeo de hoje, como já está aí no título, eu vou mostrar para você o processo de como fazer uma pintura digital de uma garrafa. Pode ser utilizada como item, como um ícone para algum elemento do inventário, alguma coisa do tipo. Eu vou utilizar a técnica de pintura indireta, onde se trabalha primeiro os monocromáticos, trabalha baseado no monocromático e depois a gente aplica a cor. É uma técnica que eu gosto bastante de trabalhar e que é uma técnica que eu também ensino no meu curso Game Art 2D. No curso eu ensino a pintar esse camaleão aqui, ó, a partir de uma pintura monocromática, vai pintando por camadas até chegar nesse resultado. Aqui eu tenho uma outra imagem do processo. Então aqui é referência, um desenho feito a partir de observação. Depois de ter feito o desenho, faz a pintura básica das cores, das sombras principais. Depois que tem as sombras, aplica as luzes e também algumas texturas, porque aqui principalmente, para ter esse granulado, eu apliquei uma textura fotográfica. Faz toda a pintura do material aqui, do metal cromado, e depois aplica a cor por cima dessa pintura. Então tudo feito manualmente através da mesa digitalizadora. Esse procedimento aqui, esse processo, é ensinado no curso Game Art 2D. Não só esse, mas também o processo de pintura direta, que se trabalha com cores. Eu ensino a pintar esse pirata aqui e também alguns outros personagens. Esse pirata aqui eu também ensino a desenhar no módulo de desenho. Então, se você quer aprender mais sobre esse processo de pintura e aprender também a criar arte para jogos 2D, você pode se matricular no meu curso Game Art 2D da Spartan Tecnologia Educacional. É um curso bem completo e amplo, onde eu ensino passo a passo, desde as técnicas básicas do desenho, passando pelo estudo da anatomia, pela pintura digital, até chegar na animação, no pixel art, etc. Então, se você tem interesse e quer aprender, você pode fazer esse curso, que vale bastante a pena. E você pode parcelar o curso pelo cartão de crédito em até 12 vezes. Aqui é aquela paginazinha de pagamento do Hotmart. Pode pagar cartão de crédito, boleto bancário, lembrando que o boleto é um pagamento à vista, ou também pode pagar por PayPal, caso você tiver uma conta PayPal e tiver um saldo lá. Então existem essas três modalidades de pagamento, sendo que eu acho que tanto no cartão de crédito quanto no PayPal você poderá dividir. Eu nunca fiz pagamento pelo PayPal, mas caso você queira dividir, você consegue pelo cartão de crédito. Então é isso aí. Então, deixando os merchans de lado, vamos lá para o nosso desenho. Vou fechar isso aqui, essa pintura, que você pode aprender no curso, lembrando novamente. Então vamos lá, eu vou criar uma camada aqui, somente uma base mais escura, um fundo. Esse procedimento essa pintura também pode ser feita no Krita, mas eu vou fazer no Photoshop porque é bem ruim gravar com Krita. Ele é muito bom para trabalhar, mas quando a gente vai gravar é uma dificuldade. Vou fazer um esboço rápido aqui da minha garrafa. Então, vamos fazer aqui uma área central para ela. Garrafa redonda. Aqui eu vou ter basicamente o fundo. Vou ter mais ou menos essa perspectiva aqui.
aqui a boca da aquela saída, né, do bico da garrafa. E aqui a boca da garrafa. Dá um zoom aqui só para ver direito. Não tá ficando nada estranho. Eu não vou me preocupar tanto assim também não com o desenho, até porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Não vou fazer algo assim perfeito, com proporções perfeitas. Eu vou arredondar esse bico para não ficar tão linear também. E aqui fazer um círculo. E aqui a rolha. Enquanto eu vou deixar a rolha desse jeito, apesar que eu vou dar uma inclinada nela, só que eu vou inclinar ela somente depois, porque eu vou fazer o seguinte, eu vou pintar a base da metade da garrafa e depois eu vou espelhar, porque assim eu vou conseguir fazer algo mais simétrico. Se eu tentar desenhar aqui direto, talvez não fique tão simétrico. A garrafa ela tem uma certa transparência, então você tem que pensar nisso também. Aqui dentro eu vou ter um líquido nessa garrafa. Vai ser mais ou menos nessa altura, só que como está em perspectiva, eu tenho que fazer mais ou menos dessa forma aqui. A garrafa tem uma espessura, então eu tenho que separar o líquido aqui. Ele não pode estar exatamente encostado aqui, porque aqui é a espessura da garrafa. Isso aqui é como se fosse a parte da visão por cima do líquido. Esse círculo acima. Então, beleza. Agora, vou começar a pintar uma base aqui por baixo do meu esboço. Então, vou começar com o círculo aqui. Então, eu vou fazer aqui uma elipse, uma seleção elíptica. Eu vou colocar ela aqui. Vou pegar um cinza mais claro do que esse cinza aqui. Vou pintar aqui. E agora, vou apertar Ctrl T e vou colocar isso mais ou menos aqui assim. Na verdade, o bom vai ser eu arrastar um pouco mais para cá, para a direita. E agora sim, deixa eu ter que puxar outra linha guia. Então, vamos lá, Ctrl T, para ficar aqui nesse alinhado aqui ao centro. Agora, com essa cor de pincel, deixa eu diminuir a opacidade dessas linhas. Eu vou pintar essa região aqui. Vou manter a espessura dinâmica da mesa, mas não vou deixar a opacidade dinâmica.
Eu vou fazer todos esses elementos numa camada só. Então, beleza. Agora eu vou pegar aqui a ferramenta de seleção retangular e vou excluir essa metade. Excluir essa metade. Vou duplicar esse pedaço aqui. Então, vou segurar Alt, dar um clique e vou arrastar. Vou vir em Image, Transforme e Flip horizontal. Agora vamos posicionar aqui nessa posição. Não vai ficar perfeito, mas aqui agora a gente pode corrigir algumas áreas. Por exemplo, a rolha, eu não gostei muito da rolha do jeito que ela ficou, então eu vou... Deixa eu juntar essas duas camadas primeiro, porque aí eu vou fazendo os ajustes. Eu quero que esse pedaço aqui seja mais assimétrico. E também nessa região da rolha. Eu vou utilizando aqui a borracha para poder apagar. Ficou um pedacinho aqui sem pintura. Então, beleza. Agora eu vou começar a pintar aqui nessa camada mesmo. Ou então eu posso fazer numa camada à parte. Vou fazendo uma camada à parte. Vou fazer essa seleção aqui. Segura Ctrl, dá um clique. Aí ele vai selecionar toda essa área. Vou adicionar uma nova camada. E vou ativar aqui essa camada com o meu esboço. Deixei ela bem transparente. Aí nessa nova camada, eu vou pintar algumas luzes. Diminuir aqui a opacidade. Posso até tirar esse fundo aqui da garrafa também, caso eu quiser, para eu ter um contraste até maior. E aqui eu vou pintando como se fosse aqueles brilhos que dá na borda da garrafa. Em algumas áreas eu posso pintar mais forte e assim deixar gradações. Deixar a luz vindo dessa direção, já que eu pintei bastante aqui. Então aqui mais iluminado. E também pintar nesta área. Aqui também eu posso aumentar
o meu pincel e pintar um pouco mais forte aqui. Bom, então dessa forma eu tenho os brilhos mais intensos da minha garrafa. Agora eu vou fazer a parte do líquido. Vou definir a área que vai ter o líquido da minha garrafa. Eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui nessa camada abaixo dessa camada que tem esses brilhos. Vou criar uma camada e vou fazer um círculo. Desse jeito aqui. Deixa eu posicionar bem ao centro. E vou pintar aqui com uma cor... Na verdade, eu vou pintar uma cor mais escura, porque eu vou fazer tudo monocromático e depois eu vou aplicar a cor. Eu vou fazer mais escuro e eu vou clareando aos poucos. Pegou um pouco de cor, então eu vou puxar para cá. Deixar um pouco mais escuro. Assim. E vou pegar e apagar essa parte de cima. Essa parte de cima, eu vou criar uma nova camada. Vou pegar a seleção elíptica e vou fazer uma elipse. Mais ou menos aqui, de forma que fica mais ou menos na espessura e na altura correta. Fiz isso. Vou pegar essa cor que eu pintei como base. Vou deixar ela um pouco mais clara, não muito. E vou pintar. Agora eu vou posicionar essa minha elipse. Eu vou mudar o tom desse fundo porque ele acabou ficando da mesma cor do brilho do líquido. Então deixa eu colocar esse fundo um pouco mais escuro, porque senão eu não vou enxergar nada aqui. Agora sim. Agora o líquido está onde deveria ter. Eu vou até puxar ele mais para baixo. Aqui. E aumentar ele para o lado. E essa parte de baixo aqui eu vou apagar esse canto. Ficou desse lado e também deste lado. E agora, deixa eu ver aqui, está tudo certo. Eu vou trabalhar algumas áreas de brilho aqui no corpo da garrafa, então vou selecionar clicando aqui e venho para a camada de brilhos. Então vou pegar aqui o meu pincel, deixar ele pegar esse redondo mais suave, tirar a espessura dinâmica e vou dar uns cliques aqui. Opa, esqueci de trocar a cor. Deixar mais suave, tamanho menor. Então colocar aqui esse brilho, colocar um pouco aqui desse lado de cá também. E algumas outras áreas da garrafa. Principalmente aqui, nessa região.
Vou aproveitar, eu vou tentar fazer algo mais escuro aqui também. Isso, vou fazer aqui. Desse lado. Mais escuro. Como se fosse uma sombra. A sombra da garrafa. E com essa cor ainda, porém, com aquele outro pincel mais quadrado, vou colocar aqui espessura dinâmica e vou pintar como se fosse a sombra dessa abertura que tem aqui. Deixa eu ver se vai ficar bom. Deu para sugerir bem essa área. Fazer uma sombra aqui. E talvez aqui uma espécie de uma sombra nesta região. O ideal seria utilizar uma referência para poder visualizar melhor o efeito da luz sobre uma garrafa. Mas aqui eu estou sem referência nenhuma. Acaba sendo um pouco mais complicado de fazer. Mas se você puder ter uma referência, é o ideal. Seja uma foto real de uma garrafa. Não precisa nem ser exatamente igual ao que a gente está fazendo, a que você vai fazer, mas que você consiga entender melhor o efeito da luz sobre determinado elemento. Deixa eu ver se está dando o efeito necessário. Não, até que tá indo bem. Eu vou fazer um risco aqui também, como se fosse uma outra sombra mais forte nessa área. E vou fazer alguns outros brilhos aqui também. Deixa eu desfazer aquela pincelada ali. Aqui está muito forte ainda, vou diminuir a opacidade. A cor branca ela destaca muito, então você tem que trabalhar com tomar bastante cuidado com a opacidade que você coloca. Ajeitar esses brilhos laterais aqui.
trabalhar um pouco mais agora na região do líquido. Então deixa eu desfazer essa seleção. E vamos vir aqui, tem essa parte de baixo do líquido e tem a parte de cima. Vou começar pela parte de baixo, então vou selecionar isso aqui tudo. Vou pegar uma cor mais escura. No caso preto. E vou fazer aqui um efeito mais volumétrico. Primeiro e depois eu vou fazer umas áreas mais claras. Desfazer. Vou vir aqui para a parte de cima. Seleciona tudo. Vou fazer dar uma escurecida também para ficar uma cor mais próxima. Agora eu vou intercalando. Vou vir agora na parte de baixo novamente. Dá uma escurecida aqui nessa borda. E agora eu vou vir clareando algumas regiões. Começar aqui com o fundo. Como se tivesse um brilho aqui. E vamos lá para a parte de cima novamente. É uma parte mais clara porque a luz vem daqui de cima e ilumina bastante esse líquido. Vou fazer também uma borda para esse líquido. Então vou vir aqui, vou adicionar uma nova camada aqui por cima. Vou pegar um outro modelo de pincel, que é aquele básico, mais quadrado, e vou pintar aqui umas bordas no líquido. Isso aqui eu não estou fazendo naquela camada que tem as luzes, não. Eu estou fazendo numa outra camada separada. A princípio eu ia fazer tudo numa única camada, mas acabou que eu vou fazer separado mesmo. Até para organizar melhor cada parte da pintura. E aqui você pode inserir texturas. Suponha que isso aqui fosse uma espuma. Então você pode colocar bolhas, algo do tipo. Até vai ficar interessante. Vou fazer aqui. Dar um efeito a mais. Eu não vou focar tanto detalhe.
porque suponha que isso aqui fosse um ícone. Se ele vai ser um ícone ou um elemento que vai ser muito pequeno dentro de um jogo, dentro de um projeto, então não teria necessidade de ficar fazendo muitos detalhes, não. Tudo que é muito pequeno dentro do projeto, não tem necessidade de ficar inserindo detalhes desnecessários. Você acaba trabalhando muito para no final ser o resultado pudesse ter sido feito de uma maneira mais simplificada. É interessante também que a base da bolha não seja redonda, porque a bolha está só com uma parte para cima, ela está meio que comprimida, então essa parte que costuma ser um pouco mais achatada e a de cima mais arredondada. Vou colocar como se fosse umas bolinhas subindo também. É quase um refrigerante. É só para dar um efeito mesmo, deixar algo mais diferente. Vou aproveitar aqui e vou fazer a rolha. Então deixa eu fazer a seleção aqui dessa garrafa toda. Eu vou adicionar, vou fazer essa rolha, eu vou fazer nessa camada mesmo que eu fiz as bolhas. Vou aproveitar ela. Vou pegar aqui uma cor mais escura. Ou melhor, vou pegar esse cinza, vou pegar um cinza aleatório aqui. E eu vou pintar em 100% com essa cor. Eu vou pintar a área da minha rolha. Eu vou até ativar novamente aqui a minha outra camada. Eu acho que eu posso deixar essa rolha mais escura um pouco. Deixar ela preta, só para eu poder visualizar melhor ela aqui. Mas depois eu vou trocar a cor dela. A rolha ela fica meio que visível na garrafa. Ela cria uma sombra. Se quiser pode descer até um pouco mais para ela aparecer bem. E ajustar as bordas. Agora, aqui ainda na rolha, eu vou pegar uma cor mais clara, colocar aqui a opacidade dinâmica e vou fazer a parte de cima da rolha. Fazer a seleção. Então tá aí a base da rolha. Vou voltar e trabalhar um pouco mais nela. Então vou selecionar ela toda aqui, toda essa região da rolha. Vou pintar mais claro essa área. E vou clarear ela como um todo também, porque a rolha ela não é escura. Ela costuma ser um pouco mais clara, feita de cortiça, eu acho. Material que é utilizado para fazer as rolhas. Vou colocar uma sombra aqui que vem por trás, um brilho que vem por trás e um brilho que vem nessa região. Vou colocar uma sombra também, na área mais escura. Principalmente aqui de baixo.
essa área do meio também. E aqui na rolha, eu já vou aproveitar que estou aqui trabalhando nela, eu vou fazer como se fosse alguns furos, porque a folha ela é cheia de furinhos, então eu vou fazendo aqui alguns. Primeiro eu faço os de cima tem que ser mais achatado, porque tem perspectiva. Apesar que geralmente a gente vê os furos mais na lateral do que nessa parte de cima. Então faz os furinhos aqui. E agora, com esses furos prontos, eu vou pegar a cor branca, vou ativar a espessura dinâmica e vou fazer os brilhos que tem nos furos, que são essas quinas aqui. Não todas, somente as que receberiam a luz desse ponto aqui. Isso aqui ajuda a dar um efeito de profundidade nos furos. Agora eles parecem muito mais furos do que se a gente deixasse somente aquelas bolinhas escuras. Agora eu vou aproveitar, vou fazer um highlight aqui também. Não certinho, fazer ele mais irregular. Então, beleza. Vamos ver aqui como que ficou. Deixa eu ver quanto tempo temos de vídeo já, 38 minutos. Então vou dar uma agilizada aqui. Eu vou pegar aqui essa área geral aqui, vou fazer uma seleção, eu vou criar uma nova camada, porque eu quero fazer alguns brilhos, eu vou testar alguns brilhos. Vamos ver se vai ficar bom. Vou colocar um pouco aqui. Vou colocar meio que nessa região que tem essa linha que define a espessura. Lembrando que é um teste, pode ser que eu tire isso também. Muito na pintura digital acaba sendo testes. Por mais conhecimento que você tenha sobre essa área artística, você acaba tendo que fazer muitos testes e ver se algo vai funcionar ou não. Principalmente quando está assim, sem referência nenhuma. Vou fazer umas linhas aqui. Um brilho mais intenso aqui embaixo. E vou fazer umas sombras também. Aqui em cima. E algumas regiões daqui da garrafa.
A gente pode colocar tipo umas sombras aqui dentro também das bolhas. Porque por mais que elas sejam meio que transparentes, elas ainda assim interferem na luminosidade. Vamos ver aqui. Acho que aqui já está bom na rolha. Então, beleza. Essa parte vou dar como finalizada, a parte do monocromático. Na verdade, a gente vai ver essa garrafa num tamanho aproximadamente assim. Se ele for um ícone, até tá grande. Na verdade, vai ser até menos do que isso, menor do que isso. Então, vamos lá. Começar a parte de cores. Vou começar colocando uma cor geral aqui. Então, vou vir na opção adicionar uma camada de efeito, de ajustes. E vou colocar essa opção Hue Saturation. Vou adicionar um Colorize. Eu vou dar um tom geral aqui para minha garrafa. Porque fazendo isso aqui eu já posso resolver muito do que eu teria que fazer se eu não fizesse. Eu já dou uma tonalizada nela, que aí já resolve grande parte da cor que eu quero. Eu quero deixar um tom mais azulado. Apesar que entre azul e roxo também é interessante. Eu vou ajustando aqui a saturação, se eu quero mais forte ou mais fraco. Vou deixar assim. Então aqui eu já resolvo uma boa parte do meu desenho. E eu posso adicionar aqui uma nova camada. Essa camada eu vou colocar ela no modo Color. E vou pegar uma cor para poder pintar esse meu líquido. Vou pegar o meu pincel mais suave e vou começar a pintar aqui esse líquido. Então eu vou controlando aqui a cor que eu aplico. Se eu quero mais forte, mais fraco. Então vou começar com esse verde que eu fiz aqui, mas eu não vou parar por ele não. Ainda vou pintar mais coisas aqui. Essa área do fundo, por exemplo, eu vou pintar com um amarelo. Deixar um pouco mais fraco. Posso vir aqui fazer uma seleção também, para pegar somente essa área e não pintar outras regiões. Então, mais amarelo aqui, nessa parte de baixo. Fiz até um pouco de laranja. Fica interessante. Meio que no intermédio das cores. Essa parte de cima, vou pegar um outro verde. Aí vou aplicar esse outro verde aqui também. Fazer uma mistura de cores. Beleza. Pintar aqui a área da rolha. Então vou pegar... Deixa eu testar essa cor aqui. Acho que ela nem chegou a aplicar. Tem algumas cores que é mais difícil de pegar no modo Color. Vamos pintando aqui.
Pegar um amarelo também. Para pintar essas áreas mais próximas da luz. Que essa área interna eu não vou mexer. Então, beleza. Agora, bom, a garrafa eu vou deixar nessa cor, ela não vai ter uma cor em si. Eu vou adicionar uma nova camada, só que agora vai ser no modo overlay. Com a camada no modo overlay, eu vou pegar uma cor azul, um azul escuro. E vou pintar essa área mais escura do líquido, para deixar ele com aspecto mais frio. Porque aqui a gente trabalha meio que a temperatura das cores. Quanto mais escuro, mais frio. E quanto mais próximo do sol, mais quente a gente pode colocar. Então aqui nessa área, eu vou deixando ela com um matiz mais azulado, ó, sem e com essa cor. Vou fazer o mesmo aqui também na rolha. Pôr um pouco de azul. E agora eu vou pegar o amarelo e ainda nessa mesma camada overlay eu vou pintar aqui essa minha região de luz. Tanto essa dali de baixo quanto dessa daqui nessa área aqui de cima. Olha a diferença. Colocar um pouco de amarelo aqui também. E agora, eu vou selecionar essa área aqui da garrafa, utilizando aquela pintura de base. Vou criar uma nova camada e eu também vou colocar no modo overlay. Vou pegar aqui a cor branca e vou pintar os highlights aqui da minha garrafa. Então ele vai ficar com um branco bem intenso. Vou pintar aqui também esse fundo. Ele dá uma intensificada aqui nos brilhos. Fazer o mesmo aqui nessas outras regiões. Tem que fazer mais ainda, deixar mais intenso na área que tem a iluminação. Aqui na rolha eu não vou fazer porque o material da rolha é um material que tem menos brilho. Ele não tem tanto highlight quanto algo que é de metal, por exemplo. Se quiser colocar uma cor também nessa garrafa, eu vou fazer um teste aqui. Então, eu vou vir na camada. Deixa eu ver qual camada que eu vou trabalhar. Vai ser uma camada abaixo desse highlight aqui. Então, vou adicionar. Vamos pegar aqui. Porque essa garrafa vai ser avermelhada, uma cor do tipo. Então, vamos pintar aqui. Vamos ver se vai ficar bom ou não. É um teste também. Vou colocar aqui no modo color. Estava esquecendo já. Como a garrafa agora é avermelhada, ela já alterou
o conteúdo que existe ali dentro. Porque como eu estou pintando por cima das cores do líquido, então ele acaba recebendo a influência da cor da garrafa. Então tá aí. Uma garrafa simples. Deixa eu diminuir um pouco a opacidade da cor dela. Eu não quero uma cor tão intensa. Pode deixar transparente também, se quiser. E adicionar alguns ajustes só para finalizar. Então, adicionar uma camada de ajuste, Color Balance. Vou deixar as sombras mais azuladas. E os highlights mais amarelados. Aqui nos meio tons eu não vou trabalhar, vou deixar só assim mesmo. Bom, então é isso aí. Um exemplo bem simples de como fazer uma garrafa. Eu fiz aqui sem referências, mas o ideal é você utilizar uma referência, nem que seja uma foto de uma garrafa quadrada, para você ver mais ou menos como que os elementos interagem. Então eu acredito que se você tiver uma boa referência para analisar, você consiga fazer algo até melhor do que essa que eu fiz aqui. E se você quiser aprender mais sobre como criar arte para games, lembrando, vai lá no nosso curso Game Art 2D. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, vai ser o primeiro link da descrição. E se matricule no curso porque você vai aprender diversas coisas, desde o desenho, passando pela pintura digital, parte de animação, dentre outras coisas. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!